Para pedir a colaboração dos senhores arquitetos aqui, agradecer aqui a Lana, o deputado Edmilson Rodrigues, o Nelson Salude, enfim, e ver de que forma a gente pode, porque o ideal é construir isso junto com os senhores, que são aqueles que planejam as nossas cidades, planejam a nossa vida urbana. Eu fui relator do Projeto Nacional de Saneamento e tive a honra de conseguir concluir esse projeto na Lei 11.445, e a gente entende, a partir daquela relatoria, o quanto é complexa a questão das cidades, a questão do entrosamento metropolitano, e, obviamente, para isso a gente estudou bastante aí o Estatuto das Cidades e agora a questão do Estatuto da Metrópole. E a gente tem acompanhado no Supremo Tribunal Federal as abordagens e os acórdãos do tribunal em relação a esse tema. E a gente vê que a tentativa do próprio Tribunal Superior, assim como a nossa dificuldade quando a gente foi relatar, é exatamente essa culminância da articulação dos poderes entre os municípios que perfazem uma mesma região metropolitana e a forma de como se pode ter alguma coerção, alguma força no sentido de obter esse entrosamento. O próprio tribunal, na sua mais recente decisão, ele diz: deverão agir de comum acordo e, no melhor dos esforços de entrosamento, os municípios na interação metropolitana. Isso é uma maneira de falar um monte de coisa, mas, na realidade, a gente não tem como avançar definitivamente sobre essa questão, uma vez que isso é uma questão cultural mesmo, né? Nas regiões metropolitanas em que a gente observa um melhor entendimento, um melhor entrosamento em relação à questão da mobilidade, em relação ao saneamento, são regiões metropolitanas já consolidadas, que têm várias formas de construção. Em Nova York, a New York Port Authority, que faz toda a governança metropolitana. Quando a gente vai para a agência francesa, com quem eu tive a honra de trabalhar durante muito tempo como secretário de Estado de Transporte, nós tivemos um apoio enorme, não só logístico, intelectual e também financeiro da Agência de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano francesa, onde a gente aprendeu lá que mais de 200 entidades fazem parte da gestão metropolitana numa articulação que é muito complexa. E não vejo outra forma de nós avançarmos a não ser promovendo encontros como esses e conscientizando os nossos líderes, os nossos prefeitos e a nós mesmos enquanto cidadãos, que será muito difícil planejar uma vida melhor se nós não tivermos uma agência metropolitana que, de fato, coordene mais a questão da vida nas cidades, né? Eu tenho, sempre que relatado os projetos aqui, chamado a atenção que, muitas vezes, na área do saneamento ou na área da mobilidade, mais impacta a vida do cidadão cotidianamente o resultado de uma decisão tomada num outro município do que propriamente aquele em que ele reside ou naquele em que ele vive. Quando agora, por exemplo, na discussão da reforma do direito eleitoral, eu me opus muito à questão do distrito, porque eu acho que o cidadão não vive num distrito. Só quem vive num distrito é o cidadão que está preso. Quanto mais o cidadão ascende socialmente, ou quanto mais ele tem recursos, mais ele se move. Isso é da lei da mobilidade. Todo cidadão que galga uma posição ou que melhora a sua condição econômico-financeira, mais ele se locomove, mais ele tem mobilidade. Né? À medida em que ele vai crescendo na hierarquia social, mais ele vai viajando, mais ele vai tendo meios de se locomover individualmente. E assim é. Então, eu me opus frontalmente porque, se nós nos ativéssemos a legislação do ponto de vista daquilo que eleitoralmente é importante para o cidadão, é o município no qual ele vive, estaríamos tirando dele a possibilidade de deliberar no município no qual ele trabalha ou no município no qual ele se diverte, uma vez em que a vida é metropolitana, a vida não é num distrito ou numa cidade. A maioria de nós reside em um município, trabalha em um outro e se diverte num terceiro, ou pelo menos passa os seus fins de semana, ou tem grande parte do seu convívio num terceiro município, podendo esse ser dentro ou fora da região metropolitana. E essas questões precisam ser bem entendidas. A gente tem que ter a clareza de que existe essa interdependência e que a gente tem que construir uma governança metropolitana, e que não é simples.
Não é simples, como já me reportei aqui, as próprias decisões do STJ e do STF, que inúmeras vezes têm decidido reiteradamente sobre a necessidade da interação, mas com uma dificuldade enorme de estabelecer programas e coerções para que isso se imponha e se torne realidade num prazo menor. O advento da tecnologia, eu acho que vem facilitar todas essas coisas. Eu agora, cedo pela manhã, estava estudando uma visita que o presidente aqui da Casa fará a Londres para exatamente colocar no Brasil essa que é uma tendência global, que é a participação dos cidadãos no parlamento, que tem o seu benchmarking, que tem o seu melhor exemplo no parlamento inglês, onde os cidadãos são convidados a partilhar e a deliberar sobre todos os assuntos, onde o parlamento tem, de fato, uma convivência íntima com os seus eleitores em função de instrumentos tecnológicos e meios de que dispõem para fazer essas interações. E eu tenho também participado da Comissão de Revisão da 866, que é uma imposição do Brasil. Nós precisamos diminuir, de alguma maneira, essa questão de como licitamos obras públicas, de como fazemos para termos melhores obras públicas e menor governança também na forma de contratar, restringindo a possibilidade da corrupção, restringindo a possibilidade de malversação desses aspectos. E uma das propostas que está se concebendo lá é que se apoie toda a legislação no sentido de fazer concorrências para obras públicas acima de 1 milhão, que seria o patamar que nós estamos colocando, 7 milhões de reais, a exigência de que essas obras sejam precedidas de uma metodologia que é hoje conhecida como o BIM, né, que é o Building Informatic Model, em que o sujeito constrói, para vocês arquitetos, na plataforma Revit, em que a gente faz uma tridimensão daquilo que vai ser construído e uma alocação simultânea de tudo aquilo que está sendo concebido do ponto de vista elétrico, de engenharia estrutural, de engenharia construtiva e de materiais, para que a gente possa estar tendo uma amarração desse conceito. Isso é assim, gente, na Inglaterra, na Bélgica, em 80 países, já hoje não se pode contratar sem que não se tenha essa plataforma, do ponto de vista de tornar as construções e as contratações mais transparentes. O primeiro esforço nesse sentido é um esforço da Inglaterra, no sentido de que seja plenamente monitorável toda aquela construção, porque quando você imputa no sistema do BIM, por exemplo, um material, ele automaticamente, aqui, por exemplo, no Brasil, ele verifica se o preço é sinapado, ele verifica, por exemplo, se o material é certificado, ele anota o nome de quem fez a consulta e anota o nome de quem projetou e de quem fiscalizou, e aquilo fica para sempre ali. Ele faz um registro múltiplo de todas as ações que se combinam para a articulação de um projeto, para que aqueles registros fiquem para sempre. Então, essa plataforma, e eu quero ser o advogado do BIM aqui na Câmara, tenho trabalhado muito para isso, essa plataforma ela não é só importante para a licitação, ela é ainda mais importante para o tempo posterior à licitação, que é o tempo em que se fará a manutenção daquele bem ou daquele serviço que foi realizado. Porque ali constam todos os registros históricos, desde a concepção até o acompanhamento final e a entrega da obra. Além disso, nós estamos dotando de que todos os contratos públicos acima desse valor de 7 milhões sejam precedidos de um contrato, de um performance bond, que é a introdução de um agente externo para a gente fazer a medição daquilo que está sendo comprometido em termos de preço, prazo e qualidade. Um segurador só vai atestar preço, prazo e qualidade se ele tiver confiança naquilo que está sendo proposto. E, por último, a possibilidade da gente ter o direito arbitral para que se dirimam dúvidas naqueles contextos. Isso tem muito um objetivo de trazer empresas de fora e de trazer tecnologias exteriores para competir no cenário brasileiro em tom de igualdade, a fim de que a gente possa abrir um pouco esse mercado. E, por último, eu queria colocar que eu tive essa semana com o presidente Luiz Fernandes, que é ligado ao BNDES, o FINEP, e eu queria propor que a gente pusesse, junto com os arquitetos, já falei isso com o Haroldo, para a gente fazer um sistema de financiamento especial para a arquitetura brasileira, para adaptação a esse novo padrão tecnológico, que é um padrão mundial. O Brasil tem essa característica de gostar de tecnologia, de lidar bem com a tecnologia, e eu queria convidá-los para enfrentar essa questão
de nós que estamos migrando, já migramos de um mundo que é analógico, bidirecional, para um mundo que é tridimensional, que é digital. Nesse mundo digital, os senhores que são arquitetos principalmente, os senhores que são urbanistas principalmente, precisam ter a dimensão de que as coisas podem ser projetadas também volumetricamente e dispostas volumetricamente para o conhecimento dos seus contratantes, para o conhecimento dos seus licitantes e posterior conhecimento daqueles que acompanham as suas realizações. Queria deixar essa mensagem aqui, acho super importante que a gente avance nessa direção, porque não adianta nos atermos aos estatutos, não adianta nos atermos ao Estatuto da Cidade, ao Estatuto da Metrópole, se nós não concebermos ferramentas que nos permitam fazer esse entrosamento de uma forma mais realística. E queria, então, deixar essa mensagem aqui, dizendo que nós, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, podemos ser e teremos muito prazer de fazer essa interlocução necessária com o Ministério do Desenvolvimento, que já tem, como obrigatório, obviamente, os estudiosos e os departamentos de BIM, para desenvolvimento e aperfeiçoamento tecnológico brasileiro, assim como também, obviamente, no Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia, com o ministro Aldo Rebelo, que também já tem, o ministro Armando Monteiro também tem um grupo de trabalho nesse sentido, e eu acho que deixo essa mensagem aqui para que os arquitetos e os engenheiros, aqueles que estão na dianteira do projeto, não deixem de comprar esse desafio também. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Passamos agora a palavra à mediadora, conselheira federal de Goiás, Lana Jubé Ribeiro. 5 minutos, por favor, para a senhora. Ok. Gostaria, antes de mais nada, de cumprimentar os membros da mesa. Primeiro, o Nelson Sauli, que a gente já convive desde a época da aprovação do Estatuto da Cidade, e é uma